Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. 2 pessoas ficaram feridas após temporal em Garibaldi. Elas foram encaminhadas para o hospital da cidade. Bullying e cyberbullying são inseridos no Código Penal. A lei foi sancionada nesta segunda-feira pelo governo federal. Moradores de condomínio de Porto Alegre vão ter isenção nos pagamentos das prestações, da entrada e também das taxas do local. E ainda, pesquisa feita pela Serasa revela que os gastos com automóvel é a segunda maior despesa do brasileiro, ficando atrás apenas da alimentação. É agora no Ubra Notícias. Duas pessoas ficaram feridas depois de um temporal que atingiu o município de Garibaldi, na Serra Gaúcha. Elas foram encaminhadas para o hospital da cidade. Por volta das 6 horas da tarde desse domingo, os moradores de Garibaldi, na Serra Gaúcha, foram surpreendidos por um temporal. Chuvas intensas e ventos fortes foram registrados na cidade. Em função do vendaval, 4 árvores foram derrubadas. Uma delas acabou atingindo um carro que estava estacionado na rua. O caso ocorreu na esquina da Borges de Medeiros com a rua Dante Grossi, no centro. O motorista do veículo e uma pessoa que passava pelo local na hora do acidente foram atingidos. A situação deles, o que a gente sabe a princípio, né? O Corpo de Bombeiros atendeu eles imediatamente, né? E eles apresentavam ferimentos leves, foram encaminhados então aqui para o hospital da cidade. E no mais a gente sabe essa situação deles, tá? Os ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros voluntários foi acionado e fizeram um corte e a remoção da árvore e dos galhos. Já o carro ficou destruído. Além do centro da cidade, algumas áreas do interior também tiveram registro de quedas de árvores e falta de luz. O destelhamento aconteceu apenas, que a gente está recebendo, né, um destelhamento no bairro Fenachamp. Tá? Então, no interior, o que a gente também vislumbrou, né? Alguns galhos, né? Algumas quedas teve, mas mais galhada, e teve alguma situaçãozinha ali de queda de luz por causa dos galhos, então, batendo na fiação elétrica. Mas, de fato, isso vem acontecendo agora por causa dos eventos do El Niño, né? Então, a gente está com todo o estado, né? Com uma temperatura elevada, e a questão do El Niño sofrendo com várias enxurradas, tempestades. Apesar do alto volume de chuva, Garibaldi não registrou queda de granizo. Não teve ocorrência de granizo, né? Não teve queda de granizo. A gente não tem ainda os milímetros exatos, tá? Mas se estipula entre 40 e 50 milímetros. Uma lei que inclui o bullying e o cyberbullying no Código Penal foi sancionada nesta segunda-feira pelo governo federal. As 2 condutas agora passam a integrar o artigo que trata sobre constrangimento ilegal. Ou seja, quem cometer bullying está sujeito a pagar uma multa. Se caso o crime acontecer em ambiente virtual, o autor pode pegar uma pena de 2 a 4 anos de reclusão. Essa lei, aprovada pelo Congresso Nacional, endurece as penas para outros crimes cometidos contra crianças e adolescentes. A partir de agora, todos os delitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente passam a ser considerados hediondos. Isto é, o acusado não vai poder pagar fiança ou receber liberdade provisória. Nessa lei, também está incluso na lista de crimes hediondos as seguintes situações: indução ou auxílio a suicídio ou automutilação usando a internet, sequestro e cárcere privado contra menores de 18 anos e tráfico de pessoas contra crianças e adolescentes. Os bancos vão deixar de oferecer a transferência via DOC a partir de hoje. Os agendamentos nessa modalidade podem ser feitos somente até às 10 horas da noite desta segunda. A novidade inclui todas as instituições associadas à Federação Brasileira de Bancos,
A medida é válida para pessoas físicas e jurídicas. Além do DOC, os bancos também vão deixar de oferecer a opção TEC, que é a transferência especial de crédito, operação feita exclusivamente por empresas para o pagamento de benefícios aos funcionários. Os agendamentos na modalidade DOC vão ser encerrados na segunda, às 10 da noite, mas, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a extinção definitiva do sistema vai acontecer no dia 29 de fevereiro, data máxima para que as instituições processem transferências já programadas. A decisão de encerrar a modalidade criada em 1985 pelo Banco Central acontece devido à baixa utilização da opção, principalmente depois do lançamento do Pix. Um levantamento mostra que o DOC não ficou nem entre os 5 principais meios de pagamentos usados em 2023. A preferência do brasileiro é o Pix, seguido do cartão de crédito e de débito. Após a explosão que aconteceu em um prédio em Porto Alegre, os moradores do local vão ter isenção nos pagamentos das prestações da entrada e também das taxas do condomínio. Vamos conferir mais informações. Através de uma reunião que ocorreu nesse sábado entre a construtora responsável pela montagem do condomínio, a Prefeitura de Porto Alegre, o Ministério Público e a Defensoria Pública, ficou autorizado a isenção nos pagamentos das prestações, da entrada e das taxas condominiais. A medida vale para os moradores dos prédios que estão interditados depois de uma explosão em Porto Alegre. Os residentes dos blocos 9, 10, 11 e 12 não puderam retornar para as casas. Eles tiveram que ser realocados em casas de famílias e também no salão de festas do condomínio. Na reunião, ficou decidido a suspensão dos financiamentos contratados pelos moradores por até 6 meses. A suspensão do pagamento das parcelas da entrada dos financiamentos pela construtora do condomínio. Ou seja, para os que moram nos prédios 9 e 10, o prazo é por 6 meses. E para as unidades 11 e 12, por 3 meses. Além disso, vai ser suspenso o pagamento das taxas condominiais. Pousadas vão ser ofertadas pela Prefeitura para aqueles que estão precisando. A explosão ocorreu no dia 4 de janeiro, na Torre 10 de um condomínio no bairro Rubem Berta, na zona norte da capital. Um morador morreu por falência múltipla dos órgãos causada por queimaduras que atingiram 90% do corpo dele. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelo Instituto Geral de Perícias. A hipótese é que um vazamento de gás tenha causado a explosão. Segundo uma análise do Corpo de Bombeiros e de um engenheiro contratado pela construtora, existe risco de desabamento no prédio. A carne bovina no Rio Grande do Sul registrou uma queda em 2023. O valor médio da proteína caiu 16,25% no ano passado. Segundo especialistas, o motivo está ligado à maior oferta, queda no valor do gado e à baixa demanda da população. Cortes como filé mignon, contrafilé e o vazio foi os que tiveram as maiores quedas de preço. Já a costela, a maminha e a picanha apresentaram uma redução menor. A queda média de preço da carne bovina também pode ser observada nos supermercados, principalmente nos cortes de segunda com osso. Já nos próximos meses, a expectativa é que os preços se mantenham estáveis aqui no Rio Grande do Sul. Uma pesquisa feita pela Serasa revelou que os gastos com automóvel é a segunda maior despesa do brasileiro, ficando atrás apenas da alimentação. O levantamento destaca que é necessário manter um planejamento financeiro. O custo de possuir um automóvel representa uma fatia bem considerável no orçamento familiar. O levantamento feito pela Serasa mostra que 67% dos brasileiros acreditam que o veículo é a segunda maior despesa anual. 9 em cada 10 já tiveram algum custo inesperado com o carro. 11% nem colocam o IPVA dentro do planejamento financeiro. E as pessoas talvez não deem a devida importância, não é à toa aí que 9 em cada 10 brasileiros falam que já tiveram alguma despesa inesperada com o carro. Por que isso acontece? Porque as pessoas não contabilizam o valor total do carro, né, do automóvel. Só contabilizam ali, às vezes, o valor do carro e o valor de combustível, mas tem valores embutidos aí, muitos valores que as pessoas não contabilizam. Tem manutenção, tem revisão, tem IPVA que vem todo janeiro, né,
que apesar de ser uma despesa que já está programada, as pessoas não colocam, não diluem ela aí durante o ano todo no orçamento. De acordo com a pesquisa, 31% dos proprietários de veículos dizem gastar além do planejado. Desses, 62% têm uma reserva de emergência destinada para isso. Essa pesquisa mostra que esse orçamento precisa ser revisado, precisa ter uma importância maior na hora de fazer ali as contas no final do mês, de colocar tudo na ponta do lápis. A manutenção para você ter esse meio de transporte tem que estar contabilizada na sua conta mensal, tem que estar contabilizada aí no seu orçamento. Os imprevistos mais comuns estão relacionados a consertos de pneus, manutenções e revisões. Além disso, também é citado o seguro, fatores que levantam um alerta para a necessidade de se planejar. Então, primeiramente, a primeira dica que fica é contabilizar realmente todos os custos que você tem com o carro, não só o valor do automóvel, o valor do combustível mensal, o valor aí das revisões semestrais, o valor da manutenção, o valor do seguro, tem que colocar todos os custos na ponta do lápis, não tem jeito, e tem que planejar. E claro, criar o hábito de colocar todos esses custos no valor embutido de ter um carro, né? Resumindo, tudo com mais organização e planejamento financeiro fica mais fácil de equilibrar. Atenção agora, motoristas. Nesta segunda-feira, foi totalmente bloqueado o trecho que está em obras no quilômetro 181 da BR-116 em Nova Petrópolis. O motivo é para que as equipes consigam realizar os serviços de concreto projetado no trecho onde aconteceu um deslizamento em novembro. Nesse local, vai ser interrompidos os pontos onde já existem os limitadores de largura, do quilômetro 175 ao 183. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito vai ser liberado novamente a partir das 8 horas da noite do dia 31 de janeiro, com semáforos no sistema Pare e Siga. Como caminho alternativo, a Prefeitura de Nova Petrópolis informou que as estradas de Arroio Paixão e linha Pirajá vão estar liberadas para veículos leves. Já para os demais transportes, a alternativa continua sendo a via Linha Nova e Feliz. Inicia nesta segunda-feira em Pelotas, no sul do estado, um dos maiores festivais de música de concerto da América Latina. O evento, promovido pelo SESC, conta com 63 apresentações artísticas gratuitas. A 12ª edição do Festival Internacional SESC de Música reúne 400 alunos bolsistas para curso de especialização musical. Os participantes são de 22 estados brasileiros e de 5 países. As aulas em que eles participam são ministradas por um time que é referência na área cultural. O festival tem 2 núcleos, né? Um núcleo pedagógico e um núcleo cultural. A parte pedagógica do evento ela justamente trata de cursos que são ofertados para alunos de várias partes do Brasil e da América Latina que vão para esses 12 dias de evento se qualificar, né, se aperfeiçoar no instrumento que tocam. São instrumentos de orquestra, dos diferentes naipes de uma orquestra, com professores nacionais, professores internacionais que estarão em Pelotas, então, nesses 12 dias. O festival começa hoje e vai até o dia 26 de janeiro. Nesse período vão ser 66 apresentações artísticas, promovidas em diferentes espaços culturais e públicos. Hospitais, igrejas, o Teatro Guarani e a Praia do Laranjal vão receber o evento. Quem quiser conferir tem entrada gratuita. O ingresso para os espetáculos que acontecem à noite no Teatro Guarani, esses requerem uma retirada antecipada de ingresso. Né? Ainda que seja gratuito, ele tem que ser retirado por uma questão de capacidade do espaço. Os demais eventos que acontecem na Praia do Laranjal, no Largo de Marfeta, no Parque da Baronesa, Clube Caixeral, Conservatório de Música, são eventos que são também igualmente gratuitos, mas que não necessitam de uma retirada antecipada de ingresso. São diversas atrações, dentre elas destaque para a Orquestra da Ubra interpretando Queen. No Teatro Guarani a gente pode destacar o concerto de abertura, então, que é a Bossa Nova no Rio Grande do Sul, executada, então, composta pela Universidade de Caxias do Sul, pelos músicos. Já no primeiro dia de abertura do evento, tem destaque para a Ópera Pagliatti, que acontece na quinta-feira à noite, no dia 18 de janeiro. Também um espetáculo importante, uma ópera executada no Teatro Guarani, vai ser certamente de muita relevância cultural, até porque também integra essa ópera o Grupo TOL, que é da cidade de Pelotas, então que é conhecido do estado do Rio Grande do Sul. A programação completa pode ser conferida no site sesc-rs.com.br/festival. Então as pessoas podem se beneficiar
de um vasto repertório de música de concerto, executado por orquestras convidadas, por orquestras compostas pelos alunos do próprio festival, num cenário, digamos, diverso de música espalhado por toda a cidade de Pelotas. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Bra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!